Maria Madalena é uma das figuras mais fascinantes e mal compreendidas da história espiritual. Durante séculos, seu nome foi envolto em interpretações equivocadas e histórias distorcidas, muitas vezes reduzida à figura da mulher arrependida ou do apóstolo pecador. No entanto, quando olhamos para os textos gnósticos e para os evangelhos que não foram incluídos na tradição oficial, uma imagem completamente diferente emerge: a de uma mulher sábia, corajosa e profundamente conectada à essência divina. Nascida em uma época marcada pela opressão romana e pela rigidez das leis judaicas, Maria Madalena cresceu em um mundo em que o conhecimento espiritual profundo estava restrito a poucos. Ainda assim, ela parecia possuir uma intuição incomum, uma sensibilidade que a conectava com o invisível, com os mistérios da vida e com os segredos da alma. Segundo os textos gnósticos, Maria não apenas seguia Jesus, ela era uma discípula essencial, alguém que compreendia seus ensinamentos em níveis que ultrapassavam a compreensão dos outros apóstolos. No Evangelho de Maria, por exemplo, ela aparece como uma líder espiritual capaz de orientar os discípulos, mesmo diante da morte de Jesus. Em um momento crucial, quando o medo e a dúvida se espalhavam entre os seguidores, foi Maria quem os encorajou a transcender o medo e a confiar na sabedoria interior que Jesus havia ensinado. Ela falava sobre a alma, sobre a verdadeira natureza do ser humano e sobre a necessidade de olhar para dentro de si mesmo para encontrar a plenitude. Esses textos revelam que ela não era apenas uma observadora passiva, mas uma verdadeira mestra gnóstica, guardiã de um conhecimento que se perdia para a maioria. Outro aspecto importante da vida de Maria Madalena é sua ligação com o feminino sagrado, representado na tradição gnóstica pela figura de Sofia, a sabedoria divina. Assim como Sofia, Maria incorporava o princípio da sabedoria ativa e compassiva, capaz de guiar os humanos na busca pelo despertar espiritual. Ela entendia que a gnose, o conhecimento direto e experiencial da divindade, não podia ser transmitida apenas por palavras ou doutrinas, mas precisava ser vivida e sentida profundamente no coração de cada indivíduo. Além disso, Maria Madalena parece ter sido uma ponte entre diferentes mundos: o físico e o espiritual, o humano e o divino, o visível e o invisível. Ela compreendia os ciclos da natureza, a energia da vida e a importância da conexão com aquilo que os gnósticos chamavam de árvore viva, um símbolo de transformação, crescimento e despertar interior. Em suas palavras, que chegaram até nós através de fragmentos antigos, encontramos ensinamentos que convidam à reflexão. A verdadeira espiritualidade não se impõe, não se submete a dogmas. Ela floresce como uma árvore que cresce dentro de cada pessoa, silenciosa, mas poderosa. A visão que a história oficial construiu sobre Maria Madalena omitiu sua força, sua autoridade espiritual e sua profundidade intelectual. Ela não era uma seguidora qualquer, mas uma líder, alguém que compreendia as leis invisíveis da vida e possuía clareza sobre a missão do Cristo. Para os gnósticos, ela era a chave para compreender o mistério do despertar humano, a prova viva de que a sabedoria não reside apenas em livros ou templos, mas na experiência direta do divino. Portanto, Maria Madalena real é aquela mulher que ousou caminhar à margem do mundo, que desafiou convenções, que manteve a fé não como crença cega, mas como conhecimento profundo. Ela nos ensina que a espiritualidade verdadeira exige coragem, a coragem de olhar para dentro, de enfrentar o ego, de reconhecer a própria luz e sombra e de nutrir, como uma árvore viva, a alma em crescimento. Em sua trajetória, encontramos um convite silencioso para despertar, para reconectar-nos com nossa essência e para perceber que, dentro de nós, habita uma sabedoria que ninguém pode apagar. A árvore viva, segundo a tradição gnóstica, não é apenas um símbolo. Ela é um portal para compreender a própria essência do universo e da alma humana. Quando pensamos em árvores, a primeira imagem que surge é a de raízes firmes na terra e galhos que se estendem em direção ao céu. Essa imagem, no entanto, carrega significados profundos, raízes que simbolizam a conexão com a matéria, com a realidade concreta e com nossa própria história. Tronco que representa o centro,
a força vital que sustenta a existência, e galhos que se projetam para o infinito buscando a luz, a consciência e a união com o divino. Nos ensinamentos gnósticos, a árvore viva é descrita como o reflexo da consciência desperta, da energia que pulsa dentro de cada ser humano e que, quando cultivada, floresce em sabedoria e amor. Maria Madalena, guardiã desse conhecimento, utilizava o conceito da árvore viva para ensinar que o despertar espiritual não é algo externo que se conquista em templos ou por meio de rituais mecânicos. Ele acontece dentro de cada indivíduo, silenciosamente, à medida que a pessoa aprende a reconhecer sua própria luz interior e a expandi-la para o mundo. A árvore viva também simboliza o equilíbrio entre forças opostas, luz e sombra, masculino e feminino, matéria e espírito. Assim como uma árvore precisa tanto do sol quanto da terra, o ser humano precisa integrar todas as suas partes para alcançar a harmonia. Esse equilíbrio é o que os gnósticos chamavam de gnose, conhecimento direto, experiencial, que nasce da observação consciente e da prática interior, e não apenas da leitura ou da fé cega. Além disso, a árvore viva funciona como um mapa da transformação espiritual. Suas raízes representam a consciência das limitações humanas e das experiências passadas. Seu tronco simboliza a força do presente, o centro de nosso ser, e suas folhas e frutos refletem a manifestação da sabedoria, da compaixão e da criatividade quando a alma está desperta. Cada ramo, cada folha e cada fruto é, portanto, um aspecto da jornada interior, um lembrete de que o crescimento espiritual exige cuidado, paciência e presença. Maria Madalena ensinava que a árvore viva não é apenas pessoal, mas também cósmica. Ela conecta cada indivíduo ao fluxo universal da energia vital, mostrando que tudo na criação está interligado. Assim como os galhos de uma árvore se estendem e se conectam com o sol, a energia de cada ser humano pode se expandir e harmonizar-se com a consciência maior. Através desse símbolo, aprendemos que nossa vida não é isolada, mas parte de uma rede infinita de relações e interdependências, onde cada ação, pensamento e intenção reverbera no todo. No Evangelho de Filipe, há pistas sobre esse conhecimento. A árvore viva é também uma metáfora da intimidade entre o divino e o humano, da capacidade de cada pessoa de acessar a sabedoria celestial diretamente, sem intermediários. Maria Madalena era a mestre que revelava esse segredo. O caminho do despertar não é linear, não segue regras rígidas, mas é como o crescimento de uma árvore, orgânico, paciente e profundamente conectado à fonte de toda a vida. A simbologia da árvore viva é ainda mais poderosa quando entendemos que ela é um convite à experiência prática. Não basta compreender a teoria, é preciso cultivar essa árvore dentro de si, nutrir o coração com compaixão, a mente com consciência e o espírito com a busca da verdade. Cada gesto de bondade, cada momento de introspecção e cada conexão com a natureza ajuda a fortalecer a árvore viva interior, tornando-a mais robusta e luminosa. Em resumo, a árvore viva é ao mesmo tempo mapa, símbolo e prática. Ela representa o potencial latente de cada ser humano, a sabedoria que pode ser despertada quando nos conectamos com nossa essência e com o universo. Maria Madalena nos ensina que, assim como a árvore cresce silenciosa, mas com força constante, nossa consciência pode florescer e nos guiar para a união com o divino, uma experiência de plenitude, integração e iluminação que transcende os limites da matéria e do tempo. Ao compreender o conceito gnóstico da árvore viva, somos convidados a olhar para dentro de nós mesmos, a reconhecer o poder que carregamos e a perceber que a sabedoria não está escondida em templos ou pergaminhos, mas pulsando silenciosa, porém vigorosa, dentro do nosso próprio coração. E é esse despertar que Maria Madalena guardava e que agora nos convida a cultivar, uma árvore viva que floresce eternamente, revelando o segredo da vida e da consciência divina. Maria Madalena não era apenas uma discípula de Jesus, ela era uma verdadeira mestra, alguém capaz de compreender os mistérios mais profundos da vida e da consciência humana. Nos textos gnósticos, ela aparece transmitindo ensinamentos que vão muito além do que foi registrado nos evangelhos canônicos.
ensinamentos que tinham como objetivo despertar a gnose, o conhecimento direto da divindade em cada indivíduo. Esses ensinamentos eram considerados secretos porque não podiam ser absorvidos por meio da simples leitura ou da fé cega. Eles precisavam ser experienciados, vividos no silêncio do coração e na intimidade da alma. Um dos primeiros segredos que Maria compartilhava era a harmonia entre o masculino e o feminino interior. Ela compreendia que a verdadeira espiritualidade não surge da negação de nenhum dos dois polos, mas da sua integração. Cada pessoa carrega dentro de si energias complementares: a racionalidade e a intuição, a ação e a receptividade, a força e a sensibilidade. Maria ensinava que a união dessas forças internas é como a seiva que corre pela árvore viva. Sem equilíbrio, a árvore murcha. Com equilíbrio, ela floresce e dá frutos. A mulher e o homem, o ativo e o passivo, o corpo e a alma, tudo deve convergir em harmonia para que a consciência desperte plenamente. Outro ensinamento central era o da experiência direta da divindade. Enquanto muitos buscavam sinais, milagres ou dogmas externos, Maria enfatizava que o verdadeiro conhecimento espiritual nasce do contato direto com a própria essência. A gnose não é adquirida através de livros ou sermões, mas pela observação interna, pelo silêncio contemplativo e pela conexão com a energia vital que pulsa dentro de nós e em toda a criação. É o tipo de sabedoria que transforma a percepção do mundo, enxergar além das aparências, perceber a interconexão de todas as coisas e reconhecer a luz divina escondida até nas sombras da existência. Maria Madalena também ensinava a importância de seguir o coração como guia espiritual. Para ela, a mente é poderosa, mas limitada. O intelecto pode analisar, planejar e organizar, mas só o coração conhece a verdade que transcende as palavras. Ao confiar na intuição, na percepção interna e nos sentimentos mais profundos, cada pessoa se aproxima da árvore viva que habita dentro de si, permitindo que a vida se revele em sua plenitude. Esse ensinamento, aparentemente simples, é revolucionário. Ele coloca a experiência pessoal e a autenticidade acima de qualquer tradição rígida ou autoridade externa. Além disso, a mestra enfatizava a importância da transformação interior. Segundo Maria, cada desafio, cada dor e cada conflito é uma oportunidade de nutrir a árvore viva. O sofrimento não é uma punição, mas um convite ao crescimento, uma maneira de perceber as raízes do ego e fortalecer o tronco da consciência. Ela ensinava que cada ato de reflexão, cada gesto de compaixão, cada instante de presença é um alimento para a alma. Assim, a vida se torna um caminho consciente, e não apenas uma sucessão de acontecimentos aleatórios. Outro aspecto essencial de seus ensinamentos era o da conexão com o divino feminino, simbolizado pela sabedoria de Sofia. Maria reconhecia que a espiritualidade, muitas vezes, havia sido apresentada como domínio exclusivo do masculino. Ela resgatava a energia da intuição, da receptividade, da compaixão e da criação, mostrando que o divino não é unilateral, mas uma dança entre forças complementares que se refletem na alma de cada ser. Para os gnósticos, essa energia era essencial para alcançar a gnose, pois sem a harmonia do masculino e do feminino, a árvore interior jamais alcançaria sua plena expressão. Por fim, Maria Madalena ensinava que o segredo da vida e da espiritualidade está no despertar consciente. Não se trata de escapar do mundo ou de buscar um paraíso externo, mas de cultivar a árvore viva dentro de si, permitindo que ela cresça através da consciência, da presença e do amor. Cada pensamento, cada emoção, cada ação consciente fortalece esse crescimento. Ela nos lembra que a verdadeira liberdade e a verdadeira sabedoria não vêm do que acumulamos ou do que aprendemos, mas da capacidade de perceber e nutrir a divindade que já existe em nós. Assim, os ensinamentos secretos de Maria Madalena são um convite à transformação profunda, integrar os opostos internos, confiar na intuição do coração, buscar a gnose através da experiência direta e cultivar a árvore viva da alma. Ela nos mostra que o despertar espiritual não é uma conquista externa, mas um processo íntimo, orgânico e contínuo, uma jornada de coragem,
presença e amor que floresce silenciosa, mas com força inquebrantável, dentro de cada ser humano. A jornada espiritual proposta por Maria Madalena é, antes de tudo, uma viagem para dentro de si mesmo. Diferente das buscas externas por poder, riqueza ou reconhecimento, o caminho da gnose, o conhecimento direto e experiencial do divino, exige coragem, introspecção e a disposição de confrontar o próprio ego. Para os gnósticos, o ego não é inimigo, mas um labirinto de ilusões e condicionamentos que impede o contato direto com a essência divina. Atravessar esse labirinto é o primeiro passo para cultivar a árvore viva que Maria Madalena nos ensinou a nutrir. O ego se manifesta de inúmeras formas, como orgulho, medo, apego ou julgamento. Ele cria uma narrativa sobre quem achamos que somos e nos mantém presos a identidades superficiais. Maria Madalena, em seus ensinamentos, nos convida a olhar para essas camadas com honestidade, sem medo ou rejeição. Observar o ego é como examinar as raízes da árvore viva. Algumas podem estar entrelaçadas com pedras e obstáculos, mas somente quando reconhecemos sua presença, podemos começar a transformá-las. O segundo passo dessa jornada é aprender a desapegar-se das ilusões do mundo material. Isso não significa renunciar à vida ou aos relacionamentos, mas compreender que a verdadeira realidade não se encontra no exterior, e sim no interior. Cada preocupação, cada desejo desenfreado ou cada julgamento equivocado pode obscurecer a luz que pulsa no centro de nossa alma. Maria Madalena nos ensina que, ao silenciar essas distrações, abrimos espaço para que a gnose se manifeste, uma percepção clara e direta da verdade que não depende de intermediários, tradições ou regras externas. No coração dessa jornada está o despertar da consciência. Maria Madalena enfatizava que cada pessoa possui uma centelha divina, uma luz interior que aguarda ser reconhecida. Essa luz é a essência da árvore viva, e para que floresça, é necessário cultivar a atenção plena, a meditação e a reflexão interior. É um processo gradual, comparável ao crescimento de uma árvore. Primeiro, a raiz se fortalece, depois o tronco ganha estabilidade e, finalmente, a copa se abre para receber a luz. Cada prática espiritual, cada momento de autoobservação e cada ação consciente alimenta essa árvore interior. Outro aspecto fundamental é a reconciliação com a sombra. Maria Madalena ensinava que não podemos alcançar a gnose negando as partes mais obscuras de nós mesmos. Medo, raiva, culpa e insegurança são expressões do ego que, se ignoradas, permanecem invisíveis, mas continuam a dominar nossa vida. O caminho gnóstico exige coragem para enfrentar essas sombras, integrá-las e transformá-las em aprendizado. É nesse processo que a árvore viva se fortalece, pois a luz não existe sem a sombra, e a consciência desperta é o fruto da integração dos opostos internos. A jornada do ego à gnose também é marcada pela experiência direta da verdade, que transcende conceitos e palavras. Maria Madalena nos ensinava que a sabedoria não pode ser transmitida apenas por ensinamentos externos, ela deve ser vivida. Cada insight, cada intuição, cada sensação de conexão com o divino é um passo a mais na compreensão da árvore viva. Esse conhecimento é profundamente pessoal e transforma a percepção da vida. O mundo deixa de ser um conjunto de acontecimentos aleatórios e passa a ser entendido como uma rede viva, interconectada e pulsante de energia. Ao longo desse caminho, o discípulo aprende a confiar na intuição e no coração como guias espirituais. Maria Madalena mostrava que a mente racional é limitada. Ela organiza, analisa e prevê, mas somente o coração percebe a verdade que transcende o tempo e o espaço. Seguindo essa orientação, cada pessoa começa a perceber os sinais sutis da vida, a ouvir a própria voz interior e a desenvolver uma relação direta com a divindade que habita em si mesma. Finalmente, a jornada interior culmina no despertar da gnose, a experiência plena da união entre o humano e o divino. É o momento em que a árvore viva floresce em toda a sua magnificência dentro de nós, revelando que a sabedoria, o amor e a compaixão não são apenas conceitos, mas realidades vividas. Nesse estado,
a pessoa compreende que não há separação entre si e o universo, entre o ego e a essência divina. Tudo está conectado, e cada pensamento e ação torna-se parte de um movimento consciente de vida e transformação. Assim, a jornada do ego à gnose ensinada por Maria Madalena é um caminho de autoconhecimento, coragem e integração. Ela nos convida a olhar para dentro, reconhecer a própria sombra e luz e cultivar a árvore viva que pulsa silenciosa dentro de cada ser. É um caminho contínuo, onde cada passo, cada reflexão e cada momento de presença nos aproxima da verdade. A verdadeira espiritualidade é vivida, sentida e experimentada, e a sabedoria gnóstica de Maria Madalena nos mostra que esse despertar é possível para todos que se dispõem a percorrer seu próprio interior. A chave da união divina, segundo Maria Madalena, é o princípio central da sabedoria gnóstica, a integração de todas as polaridades internas para acessar a plenitude da vida e o despertar da consciência. Em um mundo marcado pela separação, pelo conflito entre opostos e pela fragmentação da experiência humana, Maria ensinava que somente a união das energias complementares, dentro e fora de nós, pode revelar a verdade da árvore viva que pulsa no coração de cada ser. No âmago desse ensinamento está a integração do masculino e do feminino, não apenas como conceitos externos ou papéis sociais, mas como energias internas que coexistem em todos nós. O masculino simboliza ação, força, clareza e lógica. O feminino, receptividade, intuição, empatia e fluidez. Quando essas forças estão em conflito ou desequilíbrio, a consciência se fragmenta e a árvore viva não floresce plenamente. Maria Madalena nos ensinava que o caminho da união divina exige harmonia, respeito e reconhecimento dessas polaridades, cultivando-as como se cultivássemos os galhos e folhas de uma árvore que cresce em direção à luz. Além da integração do masculino e do feminino, a união divina envolve a reconciliação entre luz e sombra, entre consciência e ego, entre corpo e espírito. Para os gnósticos, a sombra não deve ser negada. Ela contém lições essenciais, memórias e padrões que, quando compreendidos, fortalecem a árvore interior. Maria Madalena ensinava que cada aspecto reprimido ou negado de nós mesmos impede a fluidez da energia vital. Reconhecer e integrar essas partes é como regar as raízes profundas da árvore viva, permitindo que sua energia se eleve e se expanda, florescendo em sabedoria, amor e presença consciente. A união divina também se manifesta na conexão com a energia cósmica. Maria Madalena compreendia que o ser humano não é um ente isolado, mas parte de uma teia viva que permeia toda a criação. Cada gesto, pensamento e emoção reverbera no universo. A chave, segundo ela, é perceber essa interconexão e agir com consciência. Quando a energia interna é alinhada e equilibrada, é possível sentir a harmonia do cosmos pulsando dentro de si, reconhecendo que a árvore viva não é apenas pessoal, mas universal, um reflexo da totalidade da vida em constante movimento e transformação. Outro ensinamento essencial da mestra gnóstica é a experiência do amor incondicional, entendido não como sentimento romântico ou emoção passageira, mas como a força que integra, harmoniza e eleva a consciência. O amor é a seiva que circula pela árvore viva, nutrindo raízes, tronco, galhos e folhas. Ele conecta o humano ao divino, dissolve barreiras internas e externas e abre espaço para a sabedoria florescer em sua plenitude. Maria Madalena mostrava que o amor, quando praticado como consciência ativa, é uma ferramenta de transformação espiritual, capaz de unir os opostos e despertar a gnose. A mestra também enfatizava que a união divina é prática, não teoria. Não basta compreender intelectualmente os princípios da harmonia ou da integração. É preciso vivenciá-los no dia a dia. Cada ação consciente, cada escolha guiada pela intuição e cada momento de presença no agora fortalece a árvore viva. Meditação, contemplação da natureza, cuidado com os outros e autoobservação são práticas que cultivam essa união e ajudam a transformar a energia interna em sabedoria e compaixão. Maria Madalena alertava ainda que a chave da união divina exige coragem e persistência. Integrar opostos internos,
reconhecer sombras, confiar na intuição e praticar o amor consciente não é um caminho fácil. Ele desafia hábitos, crenças e identidades construídas pelo ego. No entanto, aqueles que persistem nesse caminho descobrem que cada desafio é também uma oportunidade de crescimento. A árvore viva floresce, não apesar das dificuldades, mas por causa delas, pois elas fortalecem raízes, tronco e galhos, preparando a árvore para alcançar a luz plena. Por fim, a chave da união divina nos revela que o humano e o divino não estão separados, mas são aspectos de uma mesma realidade. A árvore viva que Maria Madalena nos ensinou a cultivar é o símbolo dessa integração. Cada raiz conectada à terra da experiência humana, cada galho elevado ao céu da consciência divina, cada folha e fruto refletindo o equilíbrio perfeito entre todas as forças. É um convite a despertar, a reconhecer a luz que habita dentro de nós e a viver a espiritualidade como uma experiência viva, dinâmica e profundamente transformadora. Em essência, Maria Madalena nos oferece um segredo que transcende séculos. A verdadeira sabedoria está na unidade dos opostos, na integração da energia interna e na conexão consciente com o universo. Quem abraça essa chave cultiva sua árvore viva e alcança a gnose, a compreensão direta do divino, descobrindo que a vida, em sua plenitude, é um caminho de harmonia, amor e iluminação.